volta às aulas. O retorno pode ser desafiador para as crianças autistas, especialmente para aquelas que demandam um suporte mais cuidadoso devido à dificuldade na comunicação. Agora nós vamos mostrar como deixar essa etapa mais tranquila. Confira. Quem explica para a gente o que pode ser feito para ajudar nesse processo, nessa etapa, de adaptação, é a Isabelle, que é psicóloga analista do comportamento. Isabelle, boa tarde. Qual que é o planejamento que os pais podem observar junto aí à comunidade escolar para que essas crianças, então, consigam, ter um bom desempenho e tudo mais, e também no que diz respeito à inclusão emocional e pedagógica? É muito importante a família ela estar alinhada com a escola, e quando a gente fala de crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, a gente fala muito de previsibilidade. Então a família ela precisa começar uma preparação já ainda no período das férias escolares, para que ela tenha quando chegar na escola, em mente, quem é esse aluno, né? Então, a gente sempre prepara um material que a gente chama de plano de desenvolvimento individualizado, onde a família ela precisa descrever quem é essa criança, quais são as suas preferências, o que precisa ser adaptado nesse ambiente para a escola ela poder também saber o que vai planejar dentro desse ambiente. Não só no que diz respeito ao conteúdo, mas até a questão ali do ambiente, questão iluminação, som, tudo isso, né, Isabelle? Tudo isso. Envolve muitas questões ali sensoriais, né? Então, o ambiente escolar, ele já é um ambiente que naturalmente ele possui muitos estímulos, então precisa identificar o que vai ser adaptado, se esse aluno ele precisa de um apoio visual, se precisa retirar alguma questão, porque já tem muita luminosidade, muitos ruídos, se esse aluno ele vai precisar usar um abafador de som, se ele precisa ter uma sala que ele utiliza para se acalmar nos momentos de crise. Até porque, infelizmente, é uma realidade que é difícil para muitas crianças e para os pais, que não sabe que, apesar da legislação exigir isso, não é o que acontece no dia a dia, na realidade de cada um, né, Isabelle? No dia a dia, infelizmente, por mais que os professores eles tentem se capacitar cada vez mais, né, existem desafios dentro da escola, pela quantidade de alunos, pela falta, às vezes, de apoio, de auxiliar suficiente para que todas as crianças consigam serem assistidas de perto, né? E agora, em casa ainda, o que os pais podem fazer para preparar a criança a respeito, por exemplo, de falar sobre a escola, sobre o que ele vai encontrar nesse ambiente? Isso vai depender muito do perfil e da idade do paciente, mas a dica ela é sempre voltada para a previsibilidade. Crianças menores da educação infantil, focar muito em pistas visuais. Literalmente ter um calendário, marcar todos os dias, marcar os horários, ter imagens, o que vai fazer na escola, o que vai acontecer quando chegar, quando sair. Já para os pacientes mais velhos, né, trabalhar dentro das habilidades sociais, porque não envolve só o contexto escolar, né? Existem também as relações dentro dessa escola, o que esperar, como que você pode agir diante de um cenário, como que a gente pode ensaiar esses cenários, sempre preparando o aluno para o que pode acontecer nesse futuro. Ele nunca pode ser pego de surpresa, né? E tem a questão da ansiedade também, né, Isabelle? Inclusive, os casos de pacientes do transtorno do espectro autista, na idade da adolescência, aumenta muito o risco de suicídio por conta dessas questões sociais, né? E a vida social do indivíduo, ela começa na escola. Sim, com certeza, para que não seja uma experiência, então, traumática, né? Muito obrigada pela sua participação, informações importantes. A gente agradece, um abraço. Então, é isso, orientações que fazem toda a diferença para ajudar nesse processo aí de transição dessas crianças para o ambiente escolar. Nós voltamos com vocês no estúdio.